Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais um Frigocast. Estamos com o nosso colega, o engenheiro Maurício Gelling, engenheiro químico. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado. Hoje nós vamos comentar sobre tratamento de efluentes, o ET. Maurício, me conceitua a importância de um... Por que a gente precisa tratar os efluentes? Você me Certo. conceitua isso aí. Então, Thelma, primeiramente a gente precisa entender o que que é o efluente, né? Dentro de um Sim, processo produtivo, e né, aqui falando mais da parte de frigoríficos, a gente tem uma série de resíduos que são gerados no processo, né? Seja de industrialização, de preparo, que precisam ser destinados, né? O efluente que a gente fala, né, que aí sim a gente trata lá na ET, que é a estação de tratamento desse efluente, ele é o resíduo líquido que é gerado nesse processo industrial. Então, lá no processo, né, de produção, eu vou ter lavagens, eu vou ter preparo dos produtos sim, e são gerados esses resíduos, né, que são depois coletados e precisam ser destinados. Então entendi. isso a gente chama de efluente, esse resíduo líquido, né, que compõe ali resto de sangue, de gordura, de matéria orgânica, a própria água de lavagem, né, do processo. Sim, Então sim. isso é o efluente que depois precisa ser destinado para a gente garantir, né, que ele vai ser enviado, né, para um corpo hídrico, para um processo, né, de descarte com a característica que é o ideal, né, para a gente Entendi. atender os parâmetros de tratamento. Mas eu ia comentar contigo, eu trabalhei mais de 30 anos dentro de frigorífico. Eu via que antigamente eram as lagoas. Então Uhum, fazia o processo, retirava um pouco da gordura em cima, ia para a lagoa, e daí usavam lagoas aeróbicas, que usavam aquele sistema de insuflar ar, ar não, o próprio ar, para uhum. poder fazer a bactéria trabalhar. Hoje em dia é assim desse momento, ou já está mais atualizado. Olha, então assim, é muito dinâmico o processo de Sim, tratamento, então dependendo do resíduo, dependendo da característica, a gente tem, sistemas de tratamento que são mais adequados, entendi. né. No caso de frigoríficos, indústrias de alimentos, a gente tem um efluente, né, um resíduo que ele é altamente Entendi. biodegradável. Ah, Então entendi. o processo biológico, ele se torna muito eficiente para tratar esse tipo de efluente. Mas normalmente, né, um tratamento, ele envolve uma série de etapas, né. A Sim, gente sim. inicia ali no pré-tratamento, que a gente tem normalmente um processo de retirada de um material mais grosseiro, né, através de uma peneira, de uma caixa de gordura, né, seguido, né, muitas vezes por um processo físico-químico, né, que é um processo onde a gente retira basicamente sólidos suspensos, e aí a gente consegue retirar gordura, sangue, né, fibras, e posteriormente, né, ao processo físico-químico, a gente acaba tendo Sim, normalmente sim. sistemas biológicos. Então, eh, né, dito isso, o sistema de tratamento normalmente ele é composto por Sim, etapas, né. Quais etapas, o que que vai ser mais eficiente, depende muito de cada caso. sim, sim. Então esse, né, sistema que você comentou é o que a gente chama de lodos ativados, onde a gente tem um sistema com aeração e uma recirculação desse lodo biológico que é gerado no processo, né, e isso consegue fazer com que dentro de um volume muitas vezes muito pequeno, comparado à vazão que a gente está tendo Entendi, de efluente, eu consiga garantir que esse efluente vai sair tratado, né, nas condições que a gente precisa. entendi. Maurício, eu acho bem interessante tu comentando isso aí dos tratamentos. Hoje, as empresas processam esse lodo, tiram, fazem limpeza. Após esse lodo ser processado, todo esse efluente, eles conseguem separar ainda uma gordura que eles usam para biodiesel? Tá correto isso? Depende do processo, depende do Ah, tipo de entendi. efluente, você consegue ter esse aproveitamento, né. Normalmente frigoríficos de bovinos, frigoríficos de suínos, você Sim, consegue ter um aproveitamento melhor, porque nesse processo físico-químico, entendi. eu retiro, né, junto com esses sólidos, uma Sim, quantidade bastante grande de gordura. Então existem processos para a gente separar esse lodo dessa gordura, e essa gordura vira um ativo, né, para a empresa. Você pode estar utilizando ela, para produção, né. Claro, sim, existe um processo de sim. refino, de tratamento dessa gordura e depois pode ser utilizado para outros fins, como é o caso do biodiesel. É interessante. Outra coisa, hoje tu tá na Genética Biosciência. Me fale dessa empresa, como é que ela iniciou? Como é que foi, como é que é a empresa? Certo. Então, a genética, né, a Genética Bioscience, é uma empresa que foi fundada em Chapecó, no ano de 2003, né, justamente para trazer soluções para o mercado de frigoríficos, né. Nossa região aqui de Chapecó é uma região muito forte, né, no mercado Entendi. agroindustrial, e foram surgindo necessidades para melhorar esses tratamentos, né. Nós temos hoje no Brasil uma série de legislações, né, uma Entendi. série de leis que ditam, né, os parâmetros que a gente precisa garantir para que um efluente seja destinado novamente para um rio, né, ou para infiltração em solo, algo nesse sentido. Então, visando melhorar esses sistemas que na época estavam já,
um pouco subdimensionados, né, pouca tecnologia envolvida, Sim, sim, a genética entendi. surgiu com o intuito de trazer, né, soluções biotecnológicas para auxiliar no tratamento. Então, na época, foi iniciado importando-se, né, Sim, micro-organismos, principalmente do Japão, mas a partir de um certo tempo, foi desenvolvido toda uma tecnologia de produção entendi. própria, né, para a gente garantir, né, o fornecimento desses produtos para os nossos clientes, juntamente, né, de um acompanhamento que nós temos. Sim. Então, a genética, de forma bem resumida, é uma empresa de biotecnologia focada na parte Hum. de tratamento de efluentes, né. Hoje vocês produzem, a as bactérias, tudo em Chapecó? Sim, hoje nós temos a nossa biofábrica, né. Nessa biofábrica a gente tem a produção, né, de uma série de micro-organismos e também temos a produção de bioestimuladores, né, que são as 2 linhas de produtos que a gente acaba atuando, que são voltados para o tratamento biológico. Então, a linha de biológicos são realmente produtos à base Sim, de micro-organismos. Nós temos o processo, né, de replicação desses micro-organismos na nossa biofábrica e depois o fornecimento entendi, de produtos. entendi. Então, esse dia comentando com outro colega, nós falamos como é que montaria um frigorífico, né, ele falou: "Primeira coisa, água, segunda Uhum. coisa, logística, terceira coisa seria ar comprimido, frio, refrigeração e vapor". Mas a gente analisando no tratamento da água, a gente tem que fazer a coleta de água do rio, ou de poço artesiano, que estiver, e a gente tem que devolver melhor essa água para o ambiente do que a gente captou. Correto Perfeito, isso, né? perfeito, perfeito. Dessa forma que daí a Biosense, né, genética Biosense, trabalha nas bactérias trabalhando isso aí. Mas uma coisa pra perguntar para ti, eu me lembro quando eu estava trabalhando lá no fui trabalhava, tinha uma estação de tratamento e tal, e o rapaz fazia análise, o encarregado, né, o supervisor, Uhum, fazia análise da água e dizia: "Ó, tem que botar mais bactéria, menos bactéria". A gente uhum, sabe, a gente vê o processo todo pronto, a gente não vê uhum, o que acontece nos bastidores. Aí eu olhar para ele, ou diluía a bactéria na água, ou uhum, pó. Como é que funciona dessa maneira aí? Pó ou ela uhum. líquida? Certo. Hoje, dependendo do micro-organismo, né, que a gente vai estar multiplicando, ele Sim, tem formas mais adequadas para a gente fazer, né, o armazenamento e a estabilização dele, né, porque a entendi. gente tem um processo de multiplicação desse micro-organismo e depois a Sim. gente precisa estabilizar esse produto para que ele não continue fermentando, né, e multiplicando Ah, dentro entendi. da embalagem. Então, dependendo do micro-organismo que a gente está utilizando, seja uma bactéria, um fungo, uma levedura, né, e aí falando de bactérias gram-negativas, Ah, olha gram-positivas, quanta coisa aí. depende do tipo de micro-organismo, a gente tem uma apresentação que é mais estável, ou Sim, seja, que eu consigo garantir que o produto acabado, né, ele vai conseguir manter esse micro-organismo numa concentração adequada para que entendi. lá no efluente a gente consiga ter, né, o resultado que a gente busca, né. Então, depende muito de cada micro-organismo, mas a gente tem, micro-organismos que são vendidos de forma líquida, Sim, micro-organismos, em forma liofilizada, né, na forma sim. de pó, outros produtos que acabam tendo mais do que um micro-organismo dentro do produto, né, se Olha esses aí. micro-organismos conseguem, se estabilizar, né, junto no mesmo produto. Então isso depende muito da tecnologia e é aí que a gente acaba desenvolvendo, né, novas situações e novas, soluções, também de acordo com a demanda, né, porque é uma demanda que muda muito, Entendi. né. Hoje o Brasil, acaba tendo uma série de legislações Sim, que regem essa parte de tratamento de efluentes. Nós temos uma CONAMA, que é a CONAMA 430, que rege isso de forma nacional, mas os estados, os municípios podem ter também, legislações que vão, né, daqui a pouco, ser mais restritivas, né, sim, com relação ao efluente. Depende muito da característica, né, entendi. da região. Hoje a maior parte do efluente tratado no Brasil, ele vai para corpo hídrico ou infiltração em solo, então, eu preciso garantir, né, que o efluente tratado Entendi. ele esteja naquelas condições ideais. Para quê? Para que não vá prejudicar, tanto o ecossistema que vai estar Vai. recebendo, né, como a própria população, que daqui a pouco vai depender, né. Sim. Existem muitos rios hoje, que recebem resíduos, né, efluentes tratados de muitas empresas. Esse mesmo rio, daqui a pouco, ele está sendo utilizado para captação de água para abastecimento de Da população, própria né. cidade, né. Ah, Então interessante. precisa ter um cuidado muito Sim, grande, né, para a gente garantir, porque qualquer efluente que não esteja de acordo, ele vai prejudicar, sim, né, todo esse ecossistema e esse processo que vem depois, né. entendi. Mas uma pergunta a fazer pra ti, tu estava comentando, claro, do produto pode ser líquido ou pó, tu falou, né. Uhum. Vamos pegar um exemplo, eu tenho um frigorífico no sul lá no Mato Grosso, eu tenho que fazer análise da água periódica todo dia?
uma vez por semana? Como é que o pessoal faz essa análise? Certo. Todo frigorífico, toda indústria que tem, né, uma geração de efluentes, ela precisa ter lá na sua licença Sim, ambiental de entendi. operação, como que ela vai destinar esse efluente. Ah, Você tem entendi. normalmente 2 opções, ou você destina esse efluente para uma empresa terceira que vai tratar, Sim, ou você mesmo trata na sua estação. A partir de uma determinada vazão, né, quantidade de efluente, normalmente se torna mais viável a própria empresa fazer esse tratamento, entendi. né. Então, as análises desses resíduos, desse efluente, seja bruto ou tratado, a frequência dessa análise depende muito de como está a licença ambiental dessa Entendi. dessa unidade. Então existem empresas, né, que têm uma necessidade de análise mensal, outras trimestral, outras semanal. Isso falando das análises Entendi. oficiais, né, que são enviadas periodicamente para os órgãos, fiscalizadores. Agora o controle interno, o controle Entendi. de qualidade, as empresas normalmente implementam diário, né, diário, às vezes até, por turno. Por quê? Porque a gente está falando de vazões muito grandes, né. A gente Entendi. tem, frigoríficos que trabalham com 200, 300, 500, 1.000 metros cúbicos por hora de Por hora, olha de só. de tratamento. Então a gente está falando de, às vezes, 1 milhão de litros de água por hora, Sim, 24 horas por dia, todos os dias, né, do mês. Então eu gero um volume muito grande, então eu tenho que ter um controle muito mais entendi. fino para que, se houver alguma variação, eu não eu tenha tempo, né, e Entendi. possibilidade de recuperar isso. Por que eu pedi, pra ti isso aí? Então, o pedido falou, a análise pode ser feita diária, semanal e tem que mandar para os órgãos, né, Uhum. para avaliação. Por que que eu pedi para ti isso aí? Então, um frigorífico lá no Mato Grosso, ele comprou o produto, o tempo de duração do produto na embalagem, quanto tempo é até chegar lá, tem que ter um estoque grande, como é que funciona isso aí? Quanto tempo Uhum. dura o produto na embalagem? Hoje a gente falando de biológicos, produtos biorremediadores, né, a gente tem normalmente uma validade entre 6 a 12 meses, né, uma validade desde a Ah, de fabricação, 6 a 12 meses, de é 6 a 12 interessante, né. meses. Então, assim, é uma aquisição, né, que você acaba fazendo de forma contínua, Olha, né, para utilização, e quanto mais novo, né, o produto, maior é a contagem. O que que acontece a partir do momento que eu tenho um tempo muito grande? Eu tenho, uma redução nessa atividade. Então por isso entendi. que a gente mantém um tempo de validade que a gente garante aquela concentração, né, do produto e a efetividade. Depois desse período, qualquer produto, né, não somente o nosso produto, ele tende a ter, né, uma regressão ali na contagem e, muitas vezes acaba reduzindo um pouco a eficiência, né. Com relação Entendi. aos bioestimuladores, aí são produtos que não são biológicos, você acaba tendo um período, de validade maior, mínimo 12 Entendi. meses, às vezes até 24 meses, porque não são produtos biológicos, né, são produtos Sim, que visam melhorar o meio, né, fazer muitas vezes suplementações, melhorar a entendi. qualidade desse Então eu desse ia perguntar tratamento. para ti, eu sendo dono de uma empresa, eu posso fazer uma compra da genética para o ano e fazer recebimento, todos os meses, em 12 meses, né. Exatamente. Chega uma quantidade por mês, você me tem uma quantidade, não preciso fazer um estoque grande, não preciso, estar dispondo do espaço toda essa área, né. Seria Perfeito. É correto isso isso aí, mesmo, né. isso mesmo. Interessante. Me diga uma coisa, no panorama do processo de tratamento, as linhas gerais, quais são as etapas fundamentais de um sistema de tratamento de efluentes? Quais seriam as etapas fundamentais? Então, depende, como eu falei, né, depende do tipo de efluente que você tem e da Entendi. característica. A gente tem, estudos de tratabilidade que podem ser feitos, dependendo do efluente, que vai definir. Para esse efluente aqui, Sim, com essa determinada característica, eu preciso ter uma configuração que compõe pré-tratamento, entendi. físico-químico, biológico. Ah, Existem efluentes que são tratados somente com processo físico-químico, principalmente efluentes mais pesados, né, sim, indústrias mais químicas. Quando a gente fala de indústria de alimentos, né, a gente, como é o caso dos frigoríficos, a gente tem processos biológicos que têm capacidade total de degradar esse material. Então, normalmente, o processo de tratamento de frigoríficos envolve um processo biológico. E aí a gente pode falar de sistemas anaeróbios, né, sistemas aeróbios, que aí sim entra o sistema de lodos ativados, mas tudo depende do quê? Da característica do efluente que eu tenho e do que eu preciso entregar, né. Normalmente a gente faz essa avaliação em cima do que eu tenho de problema, digamos assim, que sim. é o efluente gerado, e o que que eu preciso de característica dele lá para mandar para o rio. Olha, tu falou uma coisa bem interessante, das características. O que que eu ia comentar contigo? É, tem plantas que têm abatedora de suínos e aves, são plantas grandes. A bactéria utilizada é a mesma ou varia ou muda? Ou tu pode usar, se eu trabalhar com bovino, posso usar a mesma bactéria das aves, dos suínos Uhum. para o lodo. Como é que funciona isso aí?
Hoje a gente tem uma variedade de micro-organismos. Dependendo da característica do tratamento, a gente tem micro-organismos que são mais adequados. Então, por exemplo, Entendi. você comentou bovinos, né? Frigorífico de bovinos, ele tem muito problema com fibras. Processo de abate, ele gera, né, ali do Sim. rumen bovino, você tem uma série que é o que a gente chama de linha verde, né, Isso no mesmo. frigorífico É de isso aí. bovinos. Essa linha verde, ela é rica em fibras. Então, tem-se processos de tratamento, pré-tratamento dessa linha verde, mas acaba ainda passando. Então, né, um micro-organismo que precisa degradar fibra, ele precisa ser um micro-organismo muito mais eficiente, muito mais Sim. robusto. Ah, eu tenho um efluente aqui que tem problema com sangue, né, que é muito comum também no processo de frigorífico. Sangue, né, vai gerar uma série de problemas ali para o processo de tratamento, porque ele é rico em nitrogênio. Sim. Nitrogênio, né, o nitrogênio amoniacal, é um dos parâmetros de lançamento. Então, Olha quando eu aí. tenho muito problema com sangue, eu tenho que entrar daqui a pouco com produtos que vão auxiliar nesse processo de nitrificação, que é a Entendi. redução desse amoniacal. Então, os micro-organismos que a gente tem, normalmente eles são bastante versáteis, mas dependendo do tipo de efluente do processo, a gente vai utilizar um ou outro, ou uma combinação deles, né? Viu, tem mais uma pergunta que o pessoal comentou aqui, o papel do tratamento físico-químico antes de chegarmos ao tratamento biológico. Então nós temos tratamento físico-químico e tratamento biológico. Explica para nós como é que é essa situação aí, para entender melhor. O processo físico-químico, Thelma, ele nada mais é do que um processo onde a gente utiliza, né, como o próprio nome diz, né, um produto químico, normalmente um coagulante, um polímero, né, para Entendi. fazer a aglutinação, né, juntar esses sólidos que estão presentes ali no efluente. Se você pegar uma amostra de um efluente bruto ali, né, de um frigorífico, você vai ver que ele tem uma série de sólidos ali presente na amostra, né, só que eles estão pequenos. Esses produtos, no processo físico-químico, juntam esses Sim, flocos, né, e formam um floco maior que entendi, consegue ser retirado através do processo físico-químico. Então, é um processo para retirada de sólidos, que é o entendi. sólidos suspensos que a gente chama, né. Sim, Então, esses sólidos suspensos, eles representam, né, uma parte da matéria orgânica que está dentro sim, desse efluente. Nós temos 2 tipos de sólidos hoje dentro de cada efluente, que é o sólido suspenso e o sólido dissolvido, né, o próprio nome diz, né, o sólido dissolvido é como eu pegar, né, uma colher de sal ali e colocar na água. Eu vou dissolver esse sal, a água vai continuar entendi, limpa, translúcida, mas eu tenho um sólido ali dentro dissolvido. Quando eu tenho um sistema que tem sólido suspenso, eu consigo ver ele na amostra e após o processo físico-químico, eu vou estar retirando esse sólido. entendi. Então, através desse processo de coagulação química, eu retiro parte desses produtos que Sim, eu sim, preciso degradar. E aí o que passa desse processo físico-químico, ele vai ter normalmente essa matéria orgânica dissolvida. entendi. E aí eu vou passar aí sim para o processo biológico de tratamento. Eu ia perguntar para ti o seguinte, no tratamento, então a gente tem o tratamento de ET, estação de tratamento de efluentes, e tu falou em sólidos dissolvidos. Para a água, para fazer a captação, eu também tenho matéria orgânica na água. Uhum. Vocês também fornecem essa bactéria para tratamento da água no ETA ou não? Para a estação de tratamento de água, nós não temos hoje soluções Ah, voltadas para entendi. isso, porque normalmente o tratamento de água, seja de uma captação de Sim, rio, seja de uma captação de água pluvial, você tem um tratamento, normalmente ele é físico-químico para tratamento de água. Então você tem a estação de tratamento ali de água, ela é bem similar, né, a um processo físico-químico do efluente. Você usa coagulantes, polímeros, para fazer, né, a retirada dessa matéria orgânica entendi, e depois, o consumo. Então, para a água hoje a gente não tem, porque são micro-organismos. Esses micro-organismos, muitas vezes, eles não podem estar presentes entendi. numa água de abastecimento, por exemplo. Então a gente utiliza eles especificamente para efluentes. Tá, agora eu estava lembrando, tu falando isso aí sobre tratamento, eu me lembro que nos frigoríficos temos a água de degelo, né, da ação do evaporador das câmaras frias, a água das torres de resfriamento, a água do fundo da caldeira, quando faz descarga de fundo. Essa água também precisa ser tratada ou não? Ou depende de análise? Depende da análise. Se essa água ela está dentro do parâmetro legal para lançamento, Sim. ela não precisa passar pelo Não há processo de necessidade. tratamento. Mas você precisa garantir, através de análises, Sim, né, avaliar os parâmetros desse. entendi, Todo o resíduo que você gera, seja líquido, sólido, você precisa avaliar se você precisa fazer um trabalho de entendi, tratamento ou destinação desse resíduo. Quando a gente está falando de água de caldeira, águas assim que acabam não tendo muita entendi, contaminação com matéria orgânica, normalmente elas podem ser destinadas, né, entendi. diretamente para o lançamento, salvo casos onde você tem algum contaminante, alguma
uma matéria orgânica ali Sim. que precisa ser degradada. Eu tô pensando o seguinte, tô falando isso aí, tem, frigoríficos que eles têm a própria lavanderia interna. Uhum, Então tem a lavanderia, tem o refeitório, claro, você vai para tratamento do normal. E a água da parte de higiene, banheiros, a parte sanitária, isso uhum. trata também ou não? É preciso fazer o tratamento Ah, desse entendi. material também, que é o efluente sanitário que a gente chama, né, que Que é aí o envolve banheiros, cozinha, né, eh, depende de cada indústria, você vai ter tratamentos sim, ou únicos ou separados, né. A maioria das empresas hoje opta por fazer o tratamento desse efluente de forma separada, porque ele é um entendi, efluente com uma característica totalmente diferente, entendi. né, similar a um efluente que a gente tem hoje numa cidade, né, num condomínio, num Sim, prédio, sim, é um efluente sanitário. Então, a característica ela é totalmente diferente. É possível de você fazer esse tratamento no mesmo processo que trata o sim, efluente industrial, mas de forma usual as empresas acabam tratando de forma separada, mas é preciso fazer o tratamento sim. dele também. Continua tratando, pode juntar com outra matéria orgânica que vem no suíno, é importante cair na lagoa, no sistema, E e tratar. tratar de Isso mesmo. forma correta. Me diz uma coisa, vantagens e benefícios. Quais são as vantagens de adotar um sistema de tratamento biológico de efluentes? Qual a vantagem O e processo benefício? biológico, Telmo, ele, na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, ele é muito mais eficaz, muito mais barato e muito mais efetivo Entendi, para fazer o tratamento de efluentes, principalmente de indústrias alimentícias. Existem algumas análises que a gente avalia, né, na característica do efluente, para entender qual que é a característica da matéria orgânica que está dentro entendi. desse efluente. Existem matérias orgânicas, né, efluentes que têm uma alta biodegradabilidade, ou seja, eu consigo degradar boa parte ou até quase toda essa Entendi. matéria orgânica de forma biológica. Então, esse tipo de efluente, como é o caso do efluente frigorífico, né, você tem um potencial muito grande para o processo biológico, porque as bactérias que estão ali dentro desse processo, elas vão conseguir degradar esse material de Sim, forma praticamente sozinhas, né? entendi. O processo físico-químico ele auxilia muitas vezes nesse processo, mas depende, né, da característica do efluente, a gente consegue, com o processo biológico, uma eficiência muito boa e uma estabilidade muito maior. Porque o processo físico-químico, ele é um processo instantâneo, né? Todo mundo Entendi. que já viu um flotador, um decantador operando, né? O produto chega, o efluente bruto chega, ele recebe, né, uma carga desse coagulante e ao passar pelo equipamento, ele vai separando essa matéria que coagulou, né, da matéria que está abaixo disso. Então Entendi. você retira ele de forma instantânea. Então essa é a grande vantagem, né, do Sim, processo físico-químico, é que ela faz essa retirada instantânea. Mas você acaba tendo uma variação muito grande, porque entendi. qualquer situação que ocorre nesse processo físico-químico, o efluente de saída dele, Sim, ele sim, está muito mais carregado e isso chega para o biológico. Então, o biológico ele tem uma capacidade muito grande de absorver, né, essas variações e entendi. manter o tratamento, né? A gente sempre brinca, a bactéria ela não descansa nunca, né? Ela está Ah, trabalhando verdade isso aí. 24 horas por dia ali na estação. Então, em termos de operação, estabilidade de tratamento, o processo biológico ele é muito mais efetivo, porque você ganha robustez, Entendi. você melhora o processo e o próprio sistema consegue depurar a matéria orgânica que está chegando. Inclusive, a gente tem uma gama de clientes hoje que atuam praticamente sem processo físico-químico, somente com Só processo biológico. biológico de tratamento, muitas vezes Sim, um físico-químico terciário, somente para um polimento, retirada de algum sim, parâmetro que daqui a pouco não reduziu no processo biológico, mas falando de efluentes industriais, sim. de indústrias de alimentos, a gente tem uma capacidade muito boa de trabalhar com o processo biológico. Viu, tu comentando ali que a bactéria não descansa, e é verdade. No final de semana, então durante a semana nós temos a fábrica produzindo, vem a carga microbiológica, vem trabalhando fazer. Fim de semana, mesmo no final de semana, o sistema tem que estar funcionando, né. O tratamento, porque se deixar parado, não, eu acho que vai aumentar muito mais a carga, né. Então tu tem que estar colocando o produto, biológico, tem que estar trabalhando para manter a carga, porque daí chega na segunda-feira, começa a falar tudo de novo. É dessa forma, né. As empresas normalmente operam ou buscam operar a Sim, estação de forma contínua. Por quê? sim, Porque o processo biológico ele é dinâmico, é vivo, né? Então a bactéria ela está se adaptando à quantidade de alimento. Se você sim, chegou no sábado e cortou o alimento dela, o que que acontece? Eu começo a perder atividade, porque sim, eu tinha uma quantidade de bactérias, de entendi. micro-organismos ali para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Eu paro de alimentar,
esse sistema começa a ficar em estresse. Eu estou falando de algumas horas, Sim, sim. não há muito problema. Agora, quando eu estou falando de dias, eu já começo a ter problema porque eu vou perdendo a atividade. As Entendi. empresas normalmente fazem como? Utilizam seus sistemas de equalização, Sim. recebem uma quantidade maior de efluente, e nesses processos onde não há, né, o envio de efluente da indústria, vão colocando, né, de forma Entendi. contínua, pelo menos uma quantidade, nem que seja mínima, para manter o sistema Entendi. em operação, né? Existem parâmetros, existe um parâmetro muito importante no processo de tratamento de efluente, que é a relação F sobre M, que a gente Sim. chama, que o F, né, ele vem de food, de comida, e o M, né, de micro-organismos. Então, é a relação que eu tenho de comida por bactéria ali dentro, né? É como se fosse a gente ir Sim. para um churrasco, Entendi. né? Eu vou para um churrasco, eu vou ter 10 pessoas lá, eu vou comprar 4, 5 quilos de carne. Se eu tiver 20 pessoas, eu não posso Entendi. chegar com os mesmos 4 quilos de carne, tem que subir a Claro. quantidade de alimento. Então, Correto. essa relação é o que vai determinar, né, a eficiência daquele sistema e a forma de operar. Então, isso que você comentou, eu vou parar de enviar efluente, o que eu mexo? Mexo nessa variável, né, nesse F. Então, eu começo a perder bactéria, ou eu tenho que retirar a bactéria do meu sistema Sim. através de algum descarte, algo nesse sentido. Mas normalmente a Entendi. forma mais eficaz é você ter uma operação contínua, né? A bactéria, ela não gosta de variação, ela gosta de Entendi. padrão, ela quer o mesmo efluente o ano inteiro sem mudar. É que nós, né, quando nós vamos numa churrascaria, queremos sempre ter a carne, a picanha, sempre, não mudar muito, né. E essa analogia ela é muito boa, porque a bactéria é justamente assim, você tem dentro do efluente, você tem diferentes tipos de matéria Sim, orgânica. sim. Você tem a gordura, você tem a proteína, você tem o carboidrato, e a bactéria, ela é que nem a gente, ela gosta do que é bom, né. Verdade. Então, primeiramente, inicialmente, você vai ter o micro-organismo degradando a matéria orgânica mais simples, Sim. que é mais fácil. Claro. Então, você tem ali uma quantidade de gordura muito grande no efluente, ele é muito mais difícil para o micro-organismo degradar do que se fosse um efluente mais equilibrado. Então, por isso que é muito importante, né, e as indústrias acabam trabalhando muito nisso, Sim. evitar enviar esse tipo de resíduo para o efluente ou enviar o mínimo possível, né. A gente sempre brinca, né, na área ambiental. O melhor efluente é o que você não gerou, Sim, porque correto. se você gerar esse efluente, ele precisa tratar. Então, se eu tenho lá, né, no processo industrial, né, a gente sabe que é muito regulado e muito controlado, mas às vezes eu vou ter lá um choque de Sim. carga, um produto que deu errado, que daqui a Sim. pouco vai escorrer, né, vai ter perda de algum produto, e isso vai para a estação. Então, a estação ela tem que estar pronta para receber isso. Por exemplo, Então, essa carga. chegou uma gordura, chegou uma carga de sangue, isso tudo, né, Sim. vai impactar na estação, e aí eu preciso ter o biológico mais forte possível. Entendi. E aí eu ia perguntar uma coisa pra ti, então nós temos montamos uma fábrica, então vamos montar o efluente. Primeiro tem que ter a peneira estática para separar o sólido do líquido, né. Uhum. Depois, após isso aí, vai para aquele tanque adensador que chama? É. Pra misturar? Esse processo da peneira, normalmente o que a gente chama de pré-tratamento, que é um processo Entendi. inicial para retirada de material mais grosseiro, né, que você consegue fazer uma separação física. Posteriormente a isso, normalmente tem uma caixa de gordura, que também é um processo físico que você consegue retirar uma parte dessa gordura, Sim. né, e aí depois você entra pro restante do tratamento. Então, esse processo inicial, ele ajuda a retirar esse material mais grosseiro, né, e aí pode ser uma peneira, pode ser um filtro, pode ser, Sim, entendi. né, dependendo do que você tem de resíduo. Tá. Vou perguntar pra ti, então daí depois vai no tanque, aquele tanque adensador que mistura todo o processo, depois tem aquele equipamento que separa, que é com o raspador, né, Uhum, depois vem num outro tanque, que é os mais modernos, né, tanque que tu injeta ar cobrindo não, ar, que tem 4, 5 compressores de ar para injetar ar. uhum, Após isso aí vem naquele tanque que é a ponte rolante, uhum, a ponte rolante retira o resíduo, né, que esse resíduo desce no fundo, que ela é cônica, para retornar o resíduo para o tanque novamente para reprocessar. uhum. Então só vai sair água praticamente limpa para o sistema efluente, né, Pro vai efluente pra lagoa, tratado. né. Uhum. É isso aí. Esse sistema que você descreveu, Delmo, ele é um sistema físico-químico seguido de lodos ativados. Entendi. Então, esse primeiro tanque é o tanque de equalização, né? Sim. Porque durante o processo de industrial, você tem efluentes diferentes chegando ali ao longo do dia. Então, uma hora você vai ter um efluente mais carregado, outra hora um efluente menos carregado, e aí você utiliza, né, esse primeiro sistema para equalizar. Então, você recebe, né, uma quantidade grande de efluentes, equaliza, né? Faz com que tudo fique Sim. com a mesma característica para mandar para o processo físico-químico.
que é o flotador, nesse caso que você comentou, né? E aí depois segue para o reator de lodos ativados. E posteriormente esse decantador, né, que faz justamente essa separação, né? O clarificado, que é o efluente tratado, Sim, né, fica por cima e vai sair para envio para o rio, né, ou para o destino dele. entendi. E o lodo que decantou é o lodo biológico, eu retorno para o meu reator. Então eu vou concentrando esse lodo, por isso que o nome é lodos ativados, Entendi. que é um processo bastante eficaz, né? Hoje ainda é um dos melhores processos de tratamento biológico que a gente encontra. Entendi. Então tu retorna esse lodo ativado para processar ele, para continuar as bactérias dissolvendo esse lodo. Isso Esse é o mesmo. processo. Isso mesmo, você está Interessante. concentrando cada vez mais essas bactérias dentro do reator para justamente elas degradarem essa matéria que está chegando. Eventualmente a gente precisa fazer descartes, porque senão, né, eu vou só retornando Entendi. lodo, daqui a pouco eu estou com o meu reator só com lodo. Então a gente faz descartes desse lodo pontual Entendi. para renovar essa biomassa e ter sempre um sistema equilibrado. Tudo bem. E esse descarte, como é que tu faz descarte? Tu manda para onde esse descarte? O lodo biológico normalmente é um lodo mais simples de você Sim. descartar, por quê? Porque ele está livre de Entendi. compostos tóxicos, né? Diferentemente do lodo físico-químico, muitas vezes eu tenho um processo físico-químico que Entendi. utiliza produtos à base de alumínio, né? Produtos Sim. à base de outros metais que vão ficar nesse lodo. Então, a característica do lodo biológico, ela difere do lodo físico-químico justamente por isso. Porque o lodo biológico, né, na maioria das vezes, ele não está recebendo Entendi. essa carga de produto químico. Então, eu consigo destinar ele por uma compostagem, por exemplo, né? Eu Tu vai posso pra fazer compostagem. Entendi. muitas vezes uma aplicação em solo. Depende muito da licença, da quantidade Sim. de área, né? Mas ele é um resíduo muito mais simples, né? O lodo de físico-químico, normalmente eu tenho um custo mais alto para destinar ele, porque eu preciso muitas vezes mandar para um aterro, mandar para uma empresa terceira, eu não posso simplesmente pegar esse lodo do físico-químico e destinar em solo, ou, né, eu até posso fazer uma compostagem, mas Entendi. o composto depois ele vai continuar com aqueles metais ali dentro. Então o lodo biológico ele é mais simples e mais fácil de destinar por isso, né? Sim. Normalmente vai para uma compostagem, para uma aplicação em solo. Tava pensando agora, tu comentando assim do tratamento e lodo, tudo isso aí. Eu lembrei agora o que que acontece. Eu trabalhei numa empresa, eles faziam muita salga. E esse salto, né, salgar na orelha, rabinho, pezinho, né? Esse Uhum. sal vai para tratamento e usa mesmo as bactérias, assim, para trabalhar, assim, como é que consegue dissolver todo esse sal que tá na água? O sal, ele é utilizado para quê, né, no processo produtivo? Ele é um antimicrobiano. Você Sim, utiliza o sal para quê? Para preservar os alimentos. entendi, Então ele tem uma ação antimicrobiana, ele não deixa os micro-organismos lá no produto se entendi. desenvolverem, só que ele gera o mesmo efeito na estação de tratamento. Ele não Ok. deixa de ser antimicrobiano quando ele chega na Sim, estação. O que que vai mudar? A concentração desse sal. Então a gente entendi. tem alguns segmentos que acabam tendo concentrações maiores. Então indústrias que fazem o processamento Sim. dessa carne, né, curtumes, né, outras indústrias que têm um residual maior de sal, geram o que a gente chama de um efeito inibitório, né? É digamos assim, uma barreira. A gente pode pensar da seguinte forma: a bactéria ela vai ter que correr lá os 100 metros com barreira, né? Entendi. Então ela tem que chegar lá no final da corrida. O que que são essas barreiras? O sal, né? Saneantes, alta carga Sim, orgânica. Então, sim, se eu não consigo retirar esse material do meu efluente sim, bruto, o que muitas vezes é o caso, eu não tenho como separar muitas vezes esse sal, porque você já tentou separar sal da água? Não não tem tem como. como, né? Você vai ter que evaporar toda aquela água. Então, ele vai gerar Sim, uma determinada ação inibitória. Como a concentração normalmente ela é baixa em frigoríficos, né, indústrias de processamento de carne, não chega a impactar tanto como em outros entendi. segmentos, mas impacta. E o que que eu tenho que fazer? Sim, Transpor essa dificuldade. Ter um sistema biológico mais eficiente, sim. mais robusto, para suportar, digamos assim. Eu tenho que ter uma bactéria mais forte para dar conta daquele efluente mais complexo que está chegando. Tô entendendo. Eu queria comentar contigo, o pessoal pediu algum casos de sucesso e impacto real. Tu Uhum. tem vários casos, vocês atendem o Brasil inteiro hoje, né? Sim, hoje a genética atua não somente no Brasil, né, o principal, né, atendimento hoje é Brasil, mas a gente também atende, clientes na América Latina, Europa, Ásia, né. Com o atendimento que nós temos no Brasil, o foco, né, são indústrias de alimentos, indústrias de papel e celulose, né, curtumes, né, indústrias de colágeno, gelatina, então são Sim. segmentos que a gente atende, normalmente indústrias
alimentícias ou com efluentes biodegradáveis. Mas a gente Sim. atua também em efluentes mais complexos, né? A gente tem uma série de casos, né, que a gente conseguiu desenvolver um sistema mais robusto, onde a gente consegue garantir a entrega do efluente Entendi. tratado, né, para que, né, a empresa tenha uma tranquilidade, né? Hoje a parte ambiental ela está muito relacionada à tranquilidade Entendi. da indústria, né? O foco da indústria, e aí é uma coisa que eu sempre falo, né? O frigorífico, qual que é o foco do frigorífico? É produzir carne, é Sim. produzir o produto final dele É. é a carne. O tratamento de efluentes, muitas vezes não é a especialidade do frigorífico, Sim. por quê? Não é o objetivo deles. Entendi. Então você precisa ter empresas, pessoas parceiras que vão auxiliar nessas etapas onde você ainda não é o especialista, né? Então é onde a genética entra. A gente Entendi. entra como especialista nessa parte do tratamento de efluentes. E aí a gente tem uma série de empresas onde a gente Sim. conseguiu, né, fazer esse trabalho e segue fazendo, né, garantindo uma qualidade de efluente tratado, garantindo, né, que os parâmetros estejam sendo atendidos, Sim. né, e garantindo que não haja nenhum problema, né, principalmente para a marca da empresa, porque hoje o processo ambiental ele está muito relacionado à marca, né? Todo mundo já deve ter visto alguma notícia, ouvido alguma notícia de uma determinada empresa que sofreu uma multa, que, né, saiu aí na mídia com um problema ambiental. Isso nenhuma empresa quer, né? Porque isso mancha a marca, isso prejudica muito e muita gente não consegue nem mensurar o quanto isso impacta, né? Então você garantir a qualidade do efluente, você está nada mais do que protegendo Sim. a tua própria marca, né? A própria empresa. Mas que interessante tu comentar isso é importante. Nós mesmos como cliente das áreas de produtos de alimentos, a gente vai comprar um produto, uma empresa que faça bem certo, que hoje tem até propagandas na televisão para do futuro do planeta, e vai comprar uma empresa que está dando problema no tratamento, alguma outra coisa que está dando problema no planeta, você: "Não, não, isso eu não quero, não vou contribuir com isso aí". Sim, Isso é muito importante para nós. com A certeza. gente vê alguma marca que deu um BO, assim: "Não, não, isso aqui eu não quero, não vou ajudar isso aí". Com certeza. E a marca, a empresa, ela vai pro buraco. É isso aí. Dizendo isso aí, não, se ela não se manter, ela se afunda. Com certeza. E assim, né, você tem hoje, parâmetros de lançamento que variam muito de Sim, região para região, então, dependendo do tipo da empresa, da característica, você vai ter uma necessidade mais restrita ou não de tratamento. E dentro do processo ambiental hoje, né, falando principalmente de frigoríficos, o pessoal que está em frigoríficos aí que tem habilitações para exportação, sabem que muitas vezes a exigência ainda é muito maior. Então, muitas vezes, a necessidade da melhoria do processo ambiental, ela não está mais nem se dando sim. pela legislação, porque eu estou atendendo aqui o que a legislação está me pedindo, mas daqui a pouco eu quero exportar para a Europa, eu quero exportar para a Ásia, Ah, tem outras e normas. a exigência desse meu cliente é mais restrito do que a legislação. Entendi. Então, assim, é uma questão também comercial e, Sim, né, de venda. Então, eu vou precisar melhorar ainda mais o meu tratamento justamente para conseguir atender um determinado cliente, entendi. né, um importador que tem essa exigência. E muitas empresas que fazem essas certificações veem na prática como a parte Entendi, ambiental ela é um dos pilares das certificações para exportação, entendi. né, mais do que a gente ter um produto, que a gente pensa: "Ah, o cara lá que quer comprar, ele só quer saber da minha carne, do meu produto que está de Sim, acordo". Não, ele quer saber também tudo. de como é que você está tratando o teu efluente, como é que você está devolvendo, porque frigorífico utiliza muita água, Sim, né, então é muito importante que essa água que eu peguei ali do rio, né, do córrego, do poço, eu devolva para o meio ambiente entendi. melhor ainda do que eu peguei, né. Correto. Eu ia perguntar mais uma pergunta que o pessoal os internautas estão pedindo aí. Futuro e sustentabilidade na indústria. Olhando para o futuro, quais são as tendências, e os próximos passos no tratamento de efluentes? Existe mais alguma inovação que está vindo? Como é que está o Uhum. futuro isso aí? A tendência, Telmo, são, evoluções no tratamento biológico, Sim, porque como eu falei, o tratamento biológico ele é muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais eficaz, entendi. principalmente falando de efluentes, agroindustriais. E o futuro ele nos reserva mais restrições ainda, né, quem Entendi. está na área ambiental sabe que ao longo dos anos, né, os parâmetros de lançamento eles vão ficando cada vez mais restritos. Ah, Nunca vai afrouxar, só vai apertar, né. Então a gente tem, países hoje no mundo que você não pode nem destinar uma água para rio. Você tem que ou fazer o reuso ou, né, que é o descarte zero que a gente chama. No Brasil ainda a gente tem, essa possibilidade, porque nós temos ainda
né, essa grande vantagem, né, de ter uma oferta de água muito grande, né, comparado a outros países, mas a tendência é que cada vez vai ficar mais apertado. E aí, né, as tecnologias elas vão ter que vir justamente para reutilizar essa água. A gente já tem muitas empresas que estão fazendo reuso desse efluente tratado, então eu melhoro ainda mais a característica desse efluente tratado e aí eu vou utilizar ele para quê? Para um fim não nobre, muitas vezes, Sim. fazer lavagem, fazer irrigação, né, frigoríficos que trabalham com as partes do recebimento de animais, suínos, as pocilgas, né, bovinos, você pode utilizar, né, a depender da qualidade desse efluente para fazer a lavagem desses espaços. Então, são formas de você utilizar esse efluente sem precisar ficar coletando mais, né. Toda vez que um frigorífico vai aumentar, né, o seu abate, eles precisam garantir que eles têm uma outorga de água. Então eles vão lá e vão Isso aí. solicitar uma outorga. Hoje eu consumo 400 metros cúbicos hora, né, no meu frigorífico. Eu vou aumentar o meu abate, eu vou precisar consumir 600 metros cúbicos hora de água. Eu tenho que ir lá no órgão, eu tenho Sim. que fazer uma solicitação, e aí muitas vezes eu não tenho essa água. Por quê? Porque os poços já não dão mais conta, porque o rio já está pequeno, então Sim. o que eu vou fazer? Eu vou precisar reutilizar essa água que eu estou tratando, né? Então você tem essas possibilidades, mas de maneira geral, né, para o segmento de frigoríficos e indústria de alimentos no geral, né, o futuro ele é muito mais biológico, porque existe muita tecnologia, né? O Brasil é uma referência, né, em biotecnologia, Sim. muito por causa do agro também, né? A gente utiliza muitos desses micro-organismos que a gente tem hoje para efluentes no agronegócio. Então, em virtude disso, o Brasil acaba sendo, né, uma referência, muitas empresas, institutos que desenvolvem tecnologias, porque em termos de micro-organismos, Selma, a gente conhece uma fração muito pequena. Olha só. Existe uma quantidade gigantesca de micro-organismos que a gente nem sabe que existem, como funcionam, o que podem estar trazendo de possibilidades. Então, é um potencial muito grande, né? Porque a gente está falando de micro-organismo, você não enxerga o micro-organismo, Sim, né? sim. Então, você tem que ir lá fazer, né, isolar esse micro-organismo, identificar como é que ele se reproduz, o que ele faz. Então, o processo, né, biológico, ele tem um potencial muito grande aí para o futuro, para garantir, né, no atendimento das Sim, normas sim. e, né, o aumento de produções, né? Porque esse é o objetivo de cada Tá indústria, né? correto, isso aí mesmo. É aumentar a produção. Nenhuma empresa quer ficar estacionada onde está, né? Sim, tem que E crescer, sempre quer desenvolver, né. crescer. E aí, falando de frigorífico, eu cresço como? Agregando valor no meu Sim, produto, né? Tendo, né, uma produção maior dos sim, produtos que sim, eu tenho. correto. Então, eu produzo mais, eu gero mais efluente, né? Entendi. Gero mais efluente, eu preciso tratar. Ok. Bom, pessoal, hoje nós tivemos um bate-papo aqui no Frigocast com o engenheiro químico Maurício Gellen, da Biosense, Isso mesmo. Genética Biosense. Muitas palavras importantes, muito conhecimento. Eu que estou há vários tempos dentro do frigorífico, né, eu não entendia o quanto a gente consegue aprender e desenvolver. Quanta gente vai abrindo a nossa mente e olha assim, ó, por que que a gente precisa tratar? Por que precisa fazer? A gente tentava que achava que só entrar água e sair água tratada e pronto. Não, tem muitos fatores. Então, Maurício, eu agradeço a tua presença aí e vai ter mais oportunidade, nós vamos conversar mais vezes com o engenheiro Maurício. Com certeza, Thelma, agradeço a oportunidade, né, e como você falou, é um mundo à parte, né, o processo de tratamento é um mundo à parte, quem tá, né, nesse setor, nesse segmento, sabe como é que é e é importante a gente ter, Sim, né, um máximo de informações, correto. empresas parceiras, para a gente conseguir fazer um trabalho, bacana aí com todas as empresas aí do Ok. do segmento. Então tá bom, Beleza? seja bem-vindo. A próxima Muito oportunidade. obrigado. Valeu, obrigado.